Embora esta mulher estivesse grávida, teve de carregar água com o ombro. Infelizmente ela escorregou e caiu, causando perigo para seu bebê por nascer. As mulheres confortaram-a. Depois, a ajudaram a levar novos 2 baldes de água e voltaram para a aldeia. Elas vivem em uma aldeia antiquada do Oriente Médio. Segundo o costume, elas têm de carregar água da montanha enquanto os homens brincam na casa ou bebem café juntos. Mas o caminho para a montanha é irregular, então, muitas mulheres abortaram espontaneamente. Leila não suportava mais essa vida, decidindo se unir com as mulheres da aldeia para protestar contra este costume. No banho público, Leila disse a todos: se os homens não concordam em carregar água, não deixem eles dormir na cama. Essa ideia foi oposta por maioria, mas a senhora Lê, uma mulher de prestígio na aldeia, e as mulheres que sofreram o aborto espontâneo. De acordo com os costumes tradicionais da aldeia, o status das mulheres é muito baixo, os homens decidiram todas as coisas. Por isso, no início, os homens não se importavam nesta revolução das mulheres. A sogra da Leila pensou que ela não tinha os padrões morais de uma mulher e pediu ao filho para deixar Leila. Mas Sami foi bem educado, entende porque sua esposa faz isso e a apoia. Um dia, um grupo de turistas visitou a aldeia. As mulheres dançavam e cantavam, as letras da canção foram modificadas para zombar da covardia dos homens. Ouçam nossos corações. Ouçam nossos corações. Estas palavras são para você. Sem água, não pense em semear sementes em nosso terreno. Embora os visitantes não entendam a língua local, aplaudem. Os homens se sentiram humilhados em público e ficaram zangados. Nem todos têm o mesmo pensamento como Sami. Eles não se importaram com o desejo das mulheres, forçaram-lhes a seguir seus pedidos. No dia seguinte, quando lavaram suas roupas, reclamaram do sofrimento causado por esta greve com Leila. A senhora Lê encorajou a todos. Sejam fortes, não tenham medo. Precisamos mostrar nossa sinceridade e coragem. Caso contrário, nunca ganhamos nossa igualdade. As palavras de Lê despertaram muitas mulheres. E esta greve continua. A senhora Lê ensinou-as a colocar pimentão e alho no cabelo. Isso fará os homens espirrarem quando se aproximarem delas. Se não funcionar, dorme com seus filhos. Realmente este jeito funcionou. Quando a greve se torna mais drástica, Sami sabia que as ações de sua esposa poderiam colocá-la em perigo. Então ele ensinou a Leila os conhecimentos do Alcorão. Graças ao Sami, Leila é uma das poucas mulheres na aldeia que sabe ler. Todos os dias, ela leu as histórias sobre amor. O amor no livro é lindo e é tão diferente da vida atual delas. Deste lado, homens que não são capazes de satisfazer sua luxúria há muito tempo, percebem a gravidade do incidente. Eles fizeram uma reunião, discutindo como resolver esta greve. Os homens de meia idade acham que essas mulheres estavam apenas procurando por bobagens. Há 2 anos, eles apresentaram uma petição ao governo para uma proposta de construção do gasoduto, mas até agora não receberam a resposta. Agora as mulheres estavam em greve, significando elas não admitirem este esforço deles. Os anciãos queriam que Sami levantasse a voz. Desta vez, ele apoiou publicamente a greve. Sami acha que os homens devem carregar água ou construir o gasoduto da água. Infelizmente, todos protestaram pelo seu pensamento. Os 2 lados brigam. A reunião terminou de uma forma infeliz. Além disso, a sogra contou essa história para a família de Leila. Logo depois, Leila recebeu um telefonema da sua mãe. Antes ela pode apresentar seu pensamento, foi repreendida pela mãe. Sua mãe ameaçou-a que se não desistisse desta greve, ela não queria vê-la mais. Neste momento, Sami chegou à agência do governo perguntando sobre a construção do gasoduto, mas o chefe desta agência disse-lhe que, depois de ter eletricidade e água, as mulheres vão querer uma máquina de lavar. Se elas não têm nada para fazer, assistirão TV e usarão telefone. Isso vai gastar muito dinheiro. Por isso, é melhor atrasar a resolução deste problema. Embora Sami discorda dessa ideia, não pode fazer nada porque era apenas um professor. Apesar de muitos obstáculos, a greve não acabou. Leila tenta o seu melhor para protestar contra a tirania dos homens. Naquele dia, um repórter visitou a aldeia. Sami sabia que era sua oportunidade. Ele tentou convencer o repórter a ajudá-los, mas ele recusou porque ele não queria ter a ver com política. A greve chegou ao seu momento mais difícil. O pai de Sami também aconselhou Leila a desistir porque Sami havia perdido o emprego. Os homens conspiraram para deixar suas esposas, e depois se casaram com 30 mulheres da aldeia ao lado. A partir daí, as mulheres usam arbustos de espinhos para iniciar o protesto silencioso. Mas à noite, os homens queimaram-os. As mulheres foram levadas para a igreja.
Lá, Adian citou o Alcorão como aconselhando as mulheres a se darem bem com suas famílias e servirem aos seus maridos. Mas Leila leu o Alcorão e discordou dessa afirmação. Ela cita o ensinamento no Alcorão dizendo a Adian que os homens e mulheres devem ser tratados de forma igualitária, e as mulheres não são escravas. As famílias foram divididas não por causa da greve, a razão é a seca. Ouvindo isso, Adian estava completamente convencido e percebeu que elas poderiam estar certas. Alguns dias depois, a vila ao lado organizou um festival de colheita. Os homens achavam que as mulheres da aldeia aproveitaram essa oportunidade para falar sobre o gasoduto da água, então encontraram alguém para vigiá-las. Inesperadamente, as mulheres ainda estavam presentes. O repórter também foi convidado. A senhora Lê liderou a delegação das mulheres. As mulheres vestiam fantasias brilhantes, cantaram a canção falando sobre seus pensamentos. Sem água, nunca parem. Todas as mulheres entrarão em greve. Doar para comprar encanamento. Depois de testemunhar isso, o repórter finalmente concordou em escrever o relatório, e seu artigo foi publicado em grandes jornais, causando um rebuliço. A notícia se espalhou para as autoridades locais. Sem escolha, eles construíram o gasoduto de água. As mulheres não precisam carregar a água das montanhas mais. Elas dançaram juntas para comemorar. Este filme terminou aqui. O filme reflete os antigos costumes do Oriente Médio. O cenário do filme ocorre em uma pequena aldeia, querendo refletir a opinião que homens e mulheres são iguais. Obrigada pela vossa atenção. Até o próximo vídeo. Adeus.